Boa tarde, meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje eu venho contar um testemunho sobre um arrebatamento que eu tive, isso mesmo. E por incrível que pareça, vocês vão entender já já onde foi. Eu estava depressiva, desejando a morte, após o falecimento da minha mãe. Sendo que já fazia 2 meses que ela já tinha partido. E eu estava depressiva, sendo que eu não contava pra ninguém. Não tinha mais vontade de viver. Eu estava já mais de uma semana. Toda vez que eu ia dormir, eu pedia pra dormir e não acordar mais. Pedia pra morrer dormindo. Né? Tirar a vida mesmo eu não tive coragem de tirar, mas eu perdi o interesse pela vida. E nessa época eu ainda vivia no pecado. Até morava com uma pessoa ainda. Sendo que eu orei em pensamento, porque a pessoa não gostava que eu orasse. Detalhes. Eu tinha aquela fé inteligente, não era a fé verdadeira que eu tenho hoje. Orei e pedi, me levem para ver minha mãe, né? Que eu era espírita, né? Então eu fui pro plural, me levem para ver minha mãe. E eu não lembro que horas da madrugada foi, mas eu me vi descendo num lugar escuro, todo cinza, e a única coisa que você conseguia enxergar de luz era fogo, fogo e lava. Eu tive a impressão como se eu estivesse dentro de um gigante vulcão, entendeu? É como se fosse um imenso mar, mas em formato de vulcão, como se eu estivesse ali dentro. E o que tinha para pisar no chão eram umas coisas pretas, assim, parecia como se fosse lava fria. A lava quando já esfriou. E eu pedi para ver minha mãe, né? Que eu estava com saudade. Foi isso que eu pedi antes de dormir. E eu vi. Ela estava lutando contra os outros que agarravam ela, que estavam ali também perambulando. Aí me caiu aquela ficha. Mas também a vida que ela levou, né? A vida toda. A função espiritual dela, né? Que ela era espírita. Aí eu parei, quando eu olhei para um lado, para o outro, eu falei, aonde que eu tô? E conforme eu respirei, começou a queimar por dentro. E por fora queimava. Parecia que... Vê quando chega perto de uma fogueira? Quando a gente é criança, a fogueira de São João, a gente chega perto, queima, a gente sai pulando para trás, que a gente não imaginava que queimava tanto. É isso, mas queima o corpo todo e não tem para onde correr. E o ar, no caso lá dentro, o oxigênio, ele me queimava por dentro, além de feder muito. É muita coisa misturada, fede muito, fede a pena de galinha queimada. Tudo de ruim que você imaginar, tudo misturado. Não tem como especificar um odor certo. E as pessoas murmuram lá, gritam, gemem, e você escuta barulhos, você escuta as coisas assim, você escuta socorro, me tira daqui, você escuta barulhos de ossos quebrando, plact, você escuta corrente arrastando, corrente batendo, chicote batendo, você escuta como se tivesse pedaços soltando de carne assim, plact, de osso, sabe como é que é? Aí as pessoas gritando, é como se estivessem sendo torturados. Você escuta aquilo tudo, é ensurdecedor. E eu comecei a ver uns seres lá diferentes. Tinha uns pequenos, tinha uns grandões, mas assim, a visão lá é difícil, mas dava pra ver. E tinha um vindo na minha direção, do tamanho mais ou menos de um poste. Esse eu tenho certeza que esse estava me vendo. Ele tinha umas mãos esquisitas. Nós, seres humanos, nós somos perfeitos, nós somos lindos, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Eles são horríveis. Eles tentam imitar o formato do humano, dos órgãos, mas não é igual, é totalmente diferente. E você sente um sorriso, assim, uma coisa meio pesada, que eles estão se divertindo, torturando os outros lá.
umas armas diferentes, umas espadas diferentes. Você vê que é o metal, mas não é o formato das coisas aqui deste mundo. Vamos dizer, as pessoas costumam ver filme de terror, né? No caso, é pior que filme de terror. É pior que zumbi, é pior. Que o filme de terror ainda imita, a maior parte imita as coisas humanas melhor. Gente, que lugar horrível. E eu comecei a sufocar. Comecei a sufocar. Aí entrei em desespero, porque eu vi aquele demônio vindo na minha direção, com sede de mim. E de repente escureceu tudo. Tum! Aí nisso que escureceu, eu vejo meu corpo na cama, certinho, do jeito que eu tinha ido dormir. A pessoa que eu morava do lado. E eu fui chegando muito perto do meu corpo. Quando eu cheguei pertinho do meu rosto, tum! Ficou tudo escuro de novo. Aí nisso que ficou tudo escuro, eu senti meus pés e minhas mãos. Aí eu, sentei muito rápido, puxando o ar. Nisso eu pingava assim, ó. E o ar-condicionado estava no máximo no quarto. E eu ficava puxando o ar, não conseguia dar uma palavra, não deu um pio. E a lágrima descia, igual cachoeira, sem eu conseguir falar. E eu recuperando o ar. E recuperei minhas forças. Aí eu pensei que tinha ido pro purgatório, né? Porque eu era espírita. Pensei que era purgatório não existe. Fui ao banheiro. Quando eu levantei para ir ao banheiro, o que acontece? Começo a perder sangue. Começaram a descer pelas minhas pernas assim, sangue líquido, e começou a cair placas. Pluf, placa de sangue. Em pedaços. Aí eu falei, que isso, gente? Aí eu pensei, poxa, será que eu fiquei daquele jeito, né? Porque por medo do que eu vi. Aí eu sujei tudo, sujei o quarto, sujei o banheiro todo. E no banheiro, aí eu fechei a porta do banheiro. E dei descarga não sei quantas vezes. E o negócio não parava de sangrar. Aí veio aquilo na minha cabeça. Você não desejou a morte? Há quantos dias você vem pedindo a morte? Nossa! Quando veio aquilo, eu senti um aperto no coração, um aperto. Aí eu falei, me arrependi na hora. Falei, é minha vida, perdão. Aí eu orei, pedi perdão a Deus, porque eu estava fazendo aquilo, que a minha vida era só aquela e tal. Eu não tinha nem a fé que eu tenho hoje, mas eu escutei falando comigo e eu me arrependi. E eu orei. E quando eu fui fazer o teste para ver se ainda estava sangrando, não estava sangrando mais e não tinha nem vestígio de que estava saindo sangue dali. Só que só ficou o vestígio que já tinha sujado tudo mesmo. Mas se eu continuasse sangrando daquela forma, mais alguns minutinhos já era. Eu tava perdendo muito sangue, parecia bico. Ai. Deus é misericordioso demais. Ele me ama. Me ama muito. Aí eu abri em Apocalipse. E uma palavra falou muito comigo sobre isso. Apocalipse 21, 8. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Aí eu falei, foi lá que eu fui. Fui ao inferno. Eu era uma pessoa cética, não acreditava em nada. Deus teve que me levar lá para poder me mostrar. Espero que esse testemunho sirva para outras pessoas. Tem gente que pensa que o inferno é aqui. Não é aqui, não. Se fosse aqui, estava muito bom. Se inscrevam no canal,
Ative o sininho de notificações, compartilhem. Eu tô com um pouquinho de dificuldade para falar, mas eu peço a compreensão de vocês. Obrigada pela atenção.